Olá pessoal, hoje eu vou falar sobre esse livro da Érica Toledo, Sanguínea. Nesse livro Sanguínea, que vai ser lançado agora em 2019, a Érica escreve várias crônicas sobre sua experiência cotidiana como mãe, como jornalista, como psicanalista, como mulher. E ela escreve de uma maneira muito coloquial, de uma maneira muito aberta e leve, muito convidativa para o diálogo. E eu tive a honra de escrever o prefácio desse livro. Penso assim que a escrita dela é quase uma escrita de Flannery. Eu brinco no prefácio dizendo que é uma reflexão peripatética, né? Assim, que ela pega a gente pela mão e vai levando a gente por um caminho, e ensinando e conversando e abrindo novos olhares sobre temas que são super cotidianos nossos, né? Da maternidade, dos filhos, da análise, dos sonhos. Tem uma poesia que perpassa o livro como um todo. E eu queria destacar 3 textinhos desses, que são vários que estão aqui dentro, mas convidá-los a lerem o livro dela, né, discutirem. Vou deixar o link para o acesso a esse livro aqui na descrição do vídeo, mas queria comentar alguma coisa para a gente ler junto hoje e vocês conhecerem um pouco da escrita da Érica. Eu queria começar por um poema chamado Não é Óbvio, que está na página 20, e que diz assim: Não é óbvio. Para que tanta pressa? O profundo demora. De onde vem tanta certeza? Nada é óbvio. Precisa de evidências? As provas são contestáveis. Esquece as garantias. O essencial é fugidio. Então ela continua o poema, mas a ideia do livro eu acho que está bem condensada aqui nesse poema, né? Nada é óbvio, o essencial é fugidio, é preciso um certo tempo de reflexão, um certo tempo de olhar para pensar em atividades que são inclusive cotidianas, meio óbvias assim, mas que perdem a sua obviedade quando elas são observadas com mais calma, com uma reflexão crítica, que estão presentes nesse olhar da Érica Toledo. Os Sonhos, por exemplo, é um outro texto na página 82 que me chamou a atenção, e ela interpreta um sonho dela, que ela está nadando em uma piscina com pouca água. Ela se esforça para mexer nos braços e as pernas, mas ela não sai do lugar. Então é um sonho, né, de angústia típico, e aí ela interpreta esse sonho de maneira super interessante, assim, mostrando como que essa atenção aos sonhos também, como Freud acaba convidando a gente a fazer desde a interpretação dos sonhos, né, essa atenção aos sonhos acaba mostrando um pouco de como que as engrenagens do desejo funcionam. E aí na página 82 ela vai dizer: é que nós, neuróticos, curtimos o desprazer. Nosso desejo sempre arrasta junto uma censura que vocifera pra gente: você não pode nadar de braçada na vida. Esse tipo de interpretação, né, assim, que é uma interpretação que faz aparecer essa face do desejo, que é uma face mais superegóica, mais violenta, mesmo esse tipo de interpretação a Érica consegue transpor pra gente de forma suave, de forma didática, que eu acho que vale a pena a gente ler com calma. Ela vai terminando essa crônica, né, sobre esse sonho, dizendo assim: como me atormento para atender a esse juiz interno que nunca está satisfeito. Guerra vã. Uma parte de mim desiste, mas a outra parte, que não descansa nem durante o sono, insiste. Talvez eu não possa calar esse jogo de cabo de guerra, mas tento enfraquecer o lado mais exigente. Contra ele, uso os argumentos do prazer e as imagens de liberdade. Penso em abrir os olhos embaixo d'água e ver os azulejos passando suavemente no fundo da piscina. Imagino o mundo em silêncio, só o som da respiração e eu deslizando sobre as minhas impossibilidades, livre de todo tipo de bagagem masoquista. Então, de um sonho que tá dizendo dessa imagem masoquista terrível, né? Assim, de estar tentando nadar, mas não sai do lugar, de estar meio preso, um sonho da impotência. Preciso extrair também esse reconhecimento do desejo masoquista, esse reconhecimento do mortífero, mas também extrair essa força, né? Assim, que faz a gente se contrapor a essas forças masoquistas internas
a gente. Numa crônica sobre a maternidade, por exemplo, a Érica também me parece reconhecer que ali onde há muita idealização, né, principalmente na maternidade, ela faz aparecer uma voz crítica e uma voz que acalma, né, quem está vivendo, né, os perrengues da maternidade, seja por acreditar demais nesses ideais, né, seja porque não faz parte, né, não quer fazer parte desses ideais. A Érica está colocando isso para a gente aqui de forma super bonita. Ela vai dizer o seguinte: olha, se eu pudesse dar um conselho sobre a maternidade, diria às mulheres para não se preocuparem tanto com o cenário ou as circunstâncias, e sim com o desejo de ser mãe. De onde ele vem? É pessoal ou é uma imposição? É uma escolha ou é um automatismo? Não somos fêmeas no cio. É legítimo não querer esse papel, mas se o queremos, acho que temos meio caminho andado. A ideia da maternidade, para ela, aparece em vários textos, nesse aqui em especial, na página 103, ela vai dizer que tem a ver com uma certa persistência de afeto, para não desistir, para não se retirar, para não se tornar uma ressentida, indiferente ou omissa. O que me parece preciso é a tenacidade da alma para ser capaz de olhar nos filhos, nos olhos dos filhos e repetir muitas vezes, por muitos anos: as coisas podem não estar como planejei, mas eu ainda estou aqui. Esse reconhecimento assim de que não vai ser o ideal, né, de que vai ser o suficientemente bom, né, tem uma linguagem winnicottiana perpassando o texto da Érica também. Eu acho que esse reconhecimento, né, de uma certa deflação do ideal perpassa essas crônicas. E por fim, queria comentar de forma mais pausada o texto Análise, que está na página 110 e 111. Diz o seguinte: então, você me pergunta o que essa tal de análise pode fazer por você se do lado de fora do consultório a vida se enfrenta sozinho. É verdade? Um analista não vai tomar decisões no seu lugar, nem lhe dar conselhos, mas pode ajudá-lo a descobrir quando as luzes foram se apagando da sua história e tentar resgatar algumas das suas lembranças de cor. Não pode mudar seu passado, mas tem ouvidos treinados para escutar como os ecos dele ressoam no presente. E sabendo disso, você pode lutar para evitar ser um refém. O terapeuta não pode sugerir a pessoa que você deve se tornar, mas identificar o papel que você escolhe com frequência para lhe permitir escapar de um personagem obrigatório que o faz sofrer. O analista vai incentivar você a transformar sua dor em palavras, para que ela torture menos o corpo e não se esconda nas dobras da alma, tornando-a cada vez mais pesada. Vai tentar capturar seu desejo no baú de conflitos e o encorajar a limpá-lo de culpas e de impedimentos que você mesmo cria. Um terapeuta não pode dizer se um plano seu vai dar certo, mas deve alertar sobre o risco de acreditar em soluções simples e rápidas para questões complexas e profundas. Pode ajudá-lo a enxergar que aquilo que você considera problemático é fruto de vivência e não falha de caráter. E apesar de não poder lhe transmitir a força necessária para fazer as mudanças, pode motivá-lo a deixar de gastar energia com autoacusações. Ele não vai ditar o caminho, mas vai levantar dúvidas para você fazer escolhas mais conscientes. Você me pergunta por que não poderia fazer isso por conta própria. Claro que pode tentar, mas há coisas que ignoramos para nos defender. Enquanto você estiver em terapia, vai haver um nós para investigar e enfrentar esses assuntos. E, se essa parceria caminha bem, quando você deixa o consultório, pode esquecer o analista e contar mais com você mesmo. Então, a Érica ela consegue fazer, né, num texto como esse, em linguagem de crônica, né, em linguagem de dia de semana, como diz o Guimarães Rosa, falar de coisas assim que são complexas, como a transferência ou a contra-transferência, a importância da técnica psicanalítica, por exemplo, da deflação desses ideais críticos, né, superegóicos e tirânicos, mas fala isso de uma maneira super suave, didática, meio que conduzindo a gente mesmo pela mão para andar por essas vivências. É isso que eu quero, então, sugerir a leitura da obra Sanguínea, da Érica Toledo. Vale muito a pena, são crônicas super leves sobre vários temas, tem muita poesia nesse livro, queria realmente recomendar a leitura. Valeu muito a pena ler, escrever o prefácio. Queria, aliás, agradecer publicamente a Érica aqui pelo convite de escrever o prefácio. Estou muito feliz de participar
da obra de alguma forma. Então, se você gostou desse vídeo, se você leu o livro da Érica, comenta aqui. Ou se você gostou dessas partes aí que eu já li, comentem, critiquem, curtam, compartilhem. Vejam aí outros livros para me indicar e mandem para a gente conversar.